A porta que o Senhor abriu para a pregação da Tua palavra, desta porta, Pai, aonde muita gente tem entrado, Senhor, e tem encontrado lenitivo na Tua casa, porque esta casa, Pai, ela é um oásis de paz, ela é a Tua presença marcante em nosso meio, e que nós, Pai, continuemos com os nossos corações agradecidos pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de Te servir. Obrigado, Pai. Abençoe a cada um que aqui está. O Senhor conhece e sabe as nossas necessidades. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Também agradeço ao Senhor porque esse mês de outubro, que terminou sábado, dia 31, foi no dia 26 de outubro que nós fomos consagrados ao Ministério da Palavra. 26 de outubro de 1996, na igreja em Sucupira. Então, todos os anos que existe lá a festa do aniversário do templo, é também a comemoração de consagração minha, do pastor Jair Júnior e o pastor Edson, que não se encontra mais na missão, não é? Edson foi consagrado igual conosco e saiu. E irmãos, foi um negócio sério, sabe? Porque desde que ele pediu o afastamento da missão, muitos anos atrás, nunca mais eu encontrei. Mas não morreu não, está vivo. Eu não tive a oportunidade de encontrá-lo, Mas oremos por ele, irmãos. Ele precisa das nossas orações para que Deus use de misericórdia com o seu servo. E eu sou muito feliz por servir a Deus no Ministério da Palavra, na igreja que me criou. Eu jamais poderia ser ingrato, jamais poderia virar as costas para a igreja, e tudo quanto eu aprendi de Bíblia, não aprendi muita coisa não, porque ninguém se forma em Bíblia, Os que se formam se desviam, mas tudo que eu aprendi e ainda estou aprendendo foi na Igreja Batista Canaã. Comecei em Biribe, e como nós somos uma só igreja, então essa igreja também está na história, Me ensinou. Então não poderia jamais ter esse espírito de ingratidão, de voltar as costas para a igreja, que se preocupou comigo ainda bebezinho, Diácono? Eu digo Diácono que ele é mais antigo aqui da missão do que presente, sabe disso. Ele sabe minha história melhor do que eu. Não se preocupou comigo bebezinho, de me levar para a igreja de braço, porque minha mãe dizia, como eu já disse aqui para vocês, mas que outras pessoas que nunca ouviram, precisam ouvir. Minha mãe dizia que eu dormia o dia todo e à noite chorava. E não tinha quem fizesse calar. E a minha avó Alice mandava as filhas dela, leva o menino, vamos levar o menino para a igreja, para a mãe dele dormir um pouquinho. Quando a gente voltar da igreja, entrega, porque o filho é dela, Ela tem que ficar o resto da noite acordada. Pelo menos ela dá uma cochilada. Mas era Jesus escrevendo a história, sabe? Entendeu? Escrevendo a história. E, graças a Deus, convites não faltou. Venha para cá, nós vamos mudar isso aqui, mudar. Foram na minha porta fazer oferta. E eu ri, porque a oferta foi boa. Se eu hoje tivesse ido naqueles dias, hoje eu estaria muito bem, mas muito mal. Porque eu teria ido atrás de ofertas. Mas eu não fui. Quando eu vi tudo que me foi colocado à mesa, eu ri. Aí o pastor disse assim: por que você está rindo? Porque eu não vou. Mas você vai perder uma oportunidade dessa, igreja grande, com isso, aquilo, outro. Eu digo, não vou perder não, já perdi. E mostrei a ele que era quase de frente à igreja de Biribe, a casa que eu morava com meu pai. Está vendo essa igreja aí? Foi aí que eu fui forjado, foi aí que eu fui ensinado, foi eles que cuidaram de mim. E eu não vou virar as costas. Não vou. E segurei o assunto. E até hoje, quando a gente encontra esse pastor, um dia encontrei ele lá na pizzaria onde o Diácono trabalha.
Ele estava lá com os presbíteros da igreja dele, aquela coisa toda. E eu fui lá falar com ele. Não, meu filho, fiz aquela festa. Aí virou para os presbíteros e disse: isso aqui é um pastor que o passe dele não tem preço. Eu tentei comprar, mas não tem como comprar. Eu também, quando sou jogador de futebol, para ter passe para vender, né? Mas não é, irmãos, é a gratidão. Vocês podem acreditar nisso. E se eu não estivesse aqui no púlpito como pastor, eu estaria aí no lugar onde vocês estão, servindo a Deus no lugar aonde eu fui chamado. Amém. E eu sou feliz por isso. E eu tenho que fazer essa publicidade para tantos quantos queiram essa experiência, né? Que é boa, muito boa. Então eu louvo a Deus pelo chamado ministerial, porque a igreja é dele e nós somos dele, né? Amém por isso. Mas, irmãos, igreja, nós sabemos que não é simplesmente 4 paredes. Nós temos essa, como eu costumo dizer, esse vício de linguagem de dizer: vamos para a igreja, vamos para a igreja, eu estou indo para a igreja. Mas na realidade, quando nós saímos da nossa casa, nós somos a igreja que estamos nos dirigindo para o templo. Aqui é o lugar aonde se reúne a igreja, aonde você congrega, seja na Igreja Batista Canaã ou qualquer outra denominação genuinamente evangélica, está indo você que é a igreja para um templo aonde se reúne a igreja para adoração. E meus queridos irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela tem as suas marcas, ela tem a sua identidade, e eu louvo a Deus porque nós temos essa identidade. Quando nós nos propusemos a servir ao Senhor, a servir de coração, não servir apenas de aparência, então a identidade da igreja, ela é notada na nossa vida, no nosso dia a dia. Nesses versículos que nós lemos, o escritor do livro de Atos, o doutor Lucas, como alguns o chamam, ele faz um relato acerca dos primeiros dias da igreja primitiva, que não devem ser apenas um relato dos primeiros dias da igreja primitiva, mas deve ser a nossa vida diária nos tempos de hoje. Se assim não formos, nós não somos igreja. Nós sempre costumamos dizer que a Bíblia é para nós a nossa regra de fé e prática. O que é a regra de fé e prática? São as leis divinas de Deus para nós, que de Gênesis a Apocalipse, elas continuam sendo as leis de Deus para nós. Apenas os rituais de sacrifício foram abolidos porque Jesus se fez o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Aí nós não temos mais esse ritual, mas as leis morais de Deus, dadas por Deus, elas permanecem de pé para com a igreja de Jesus. Então essas marcas são as marcas da identificação. A primeira identificação que a igreja tem em sendo igreja é que ela é propriedade de Jesus. Muita gente costuma dizer: eu vou para a minha igreja, e às vezes até eu também digo. Alguém pergunta: e a sua igreja? A minha igreja é tal, porque tornou-se um vício. Eu até entendo, nós entendemos esse tipo de coisa, mas quando nós analisamos o nome igreja, ela é um sentido universalizado. A igreja de Jesus Cristo é composta pelo número de salvos que nós não sabemos quantos são, espalhados sobre a terra, em diferentes lugares, em diferentes denominações, mas com uma só direção, que é o céu. Aleluia. Então a primeira marca que deve se encontrar na igreja é a marca da sua propriedade. Se você vai a algum lugar que se diz igreja
E quando chega lá tem dono, não pode sair porque lá não é a igreja de Jesus. Porque esta é a maior marca e é a marca da autenticidade. Que o dono da igreja é Jesus. Partindo desse princípio, irmãos, de que o dono da igreja é Jesus, então vem algumas características. Características essas que são imprimidas na mente e no coração daqueles que formam a igreja de Jesus Cristo, para que eles sejam notados, para que eles sejam vistos, para que alguém possa ver e glorificar a Deus pela vida da igreja. O escritor do livro de Atos, ele diz que uma das marcas da igreja é que eles perseveraram na doutrina. O que é doutrina? Muita gente pensa que doutrina é algumas exigências que alguém exige do grupo. Não, isso é dogma. Doutrina é tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, bem explícito, do qual você entende de que é o mandamento de Deus e não lhe deixa nenhuma dúvida. A doutrina, meus irmãos, o sentido de doutrina é os princípios, os rudimentos do Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja primitiva carregava sobre si essa marca. A doutrina, os ensinamentos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo, que foram usados para pregar quando houve a diáspora do ano 70 em Jerusalém. A igreja implodiu para tudo que é lugar e saíram pregando para várias cidades e países do mundo de então, e chegou até nós. E meus queridos, nós só seremos igreja de Jesus se estivermos perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão com Deus e entre irmãos, e no partir do pão e nas orações. Aleluia. Marcas inerentes somente a quem é igreja de Jesus. Quem não é igreja de Jesus não leva essas marcas, não tem a marca no corpo. Como diz o apóstolo Paulo, eu trago em meu corpo as marcas deste Evangelho, a autenticidade do poder transformador de Deus quando encontrou-se com ele no caminho de Damasco. Glória a Deus. É interessante, irmãos, ter este conhecimento que nós devemos viver em comunhão, devemos ter tudo em comum entre nós para um bem viver a nível espiritual e nível material. O versículo 43 fala de outras marcas que vão sendo juntas às outras e vai nos dar uma qualidade de igreja. As qualidades das pessoas dizem quem elas são. A nossa forma de falar, a nossa forma de viver, a nossa forma de tratar com alguém vai dizendo do passar dos dias quem realmente nós somos. E aqui nesse texto, essas marcas vai dizer se nós somos igreja ou não. Versículo 43 diz: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em toda a alma havia temor, havia obediência. Obediência a quem? Obediência ao dono da igreja. Quando um filho é obediente, o provérbio diz que ele é a alegria do seu pai e a alegria da sua mãe. Porque o filho desobediente, ele só traz tristeza. Mas quando nós tememos, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dentro desse contexto de trazer satisfação em nossa comunhão para com Deus e entre os irmãos. E quando há esse temor, irmãos, o escritor diz que muitas maravilhas e sinais aconteciam. E o livro de Atos traz relatos maravilhosos dos primeiros dias da igreja.
Há vários. Mas o que nós gostaríamos de destacar nessa noite é a cura do coxo, na Porta Formosa. Quando Pedro e João vão ao templo e encontram aquele homem que estava já acostumado, todo dia está pedindo. E de repente, Pedro e João batem a mão no bolso e não vê nada. As pratinhas não tilindaram. E o homem está lá esperando. Mas vai chegando a igreja. Vai chegando a igreja. E quando ele estende a mão, esperando receber de Pedro e João uma boa ajuda, por pequena que fosse, ele escuta uma palavra desanimadora para quem está precisando de alguma coisa. Nós não temos nada. Do que você está esperando, nós não temos nada. Nós não temos prata nem ouro. Agora você quer o que eu tenho? Você quer o que eu tenho? Aleluia! Glória a Deus. Eu acho que aquele camarada ficou olhando para a cara dele assim. Hã? Nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta aí. O homem ficou sentado? Não. A Bíblia diz que ele saltou, levantou-se, os seus altares se firmaram e ele entrou no templo para adorar a Deus, para louvar a Deus. E por conta desse milagre operado por Jesus, naquele dia, quase 3.000 almas se converteram. Porque foi a porta aberta para Pedro pregar o primeiro discurso, o primeiro sermão conhecido na Bíblia. Isso é o preço, é o resultado da comunhão, do partir do pão, das orações e o temor do coração. É maravilhas acontecendo no meio da igreja. E todos os que criam estavam juntos. Tinham tudo em comum, marca da igreja, está junto em todo propósito para o crescimento da igreja. Somos um corpo. A Bíblia fala que nós somos um corpo, a igreja é corpo de Cristo. E um corpo bem ajustado, cujo cabeça é Cristo. Ainda bem que o cabeça não sou eu, quando dá dor de cabeça. Mas Jesus não tem dor de cabeça, ele conserta a dor de cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. E os membros, eles têm que estar bem ajustados para que o corpo possa funcionar com o comando da cabeça. A cabeça tem que estar em ordem. E a cabeça da igreja é Jesus. Tudo em comum. Todos estavam juntos em um só pensamento. Cantar, cantar. Orar, orar. Pregar, pregar. Visitar, visitar. Não havia cara de dizer, não vou. Não dá para eu ir. O texto diz que todos estavam em um só pensamento, em um só propósito, tinham tudo em comum, estavam juntos. Ao ponto, irmãos, o versículo 45 mostra outra característica da igreja. Eles vendiam as propriedades, os bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Está precisando acontecer isso, hein? Acudir aos necessitados. A Bíblia já orienta que nós devemos acudir aos necessitados, especialmente aos domésticos, na fé, e também ajudar a outros que não fazem parte da convivência diária da igreja de Jesus, porque o próprio Jesus ensinou: faça o bem sem olhar a quem. Independente de qualquer coisa. Tem gente querendo fazer o bem para apresentar um segmento religioso. Tem gente querendo fazer o bem visando um cargo, uma posição, alguma coisa na política lá na frente. Mas nós devemos fazer o bem independente de qualquer coisa. Porque quem faz o bem recebe o galardão de Deus.
E a marca da igreja deve ser também essa, fazer essa marca, a marca da piedade, da ajuda àqueles que estejam necessitando, tanto de ajuda espiritual, que é a que deve ser colocada em primeiro lugar, quanto de ordem material. Escute isso, porque ninguém na igreja de Jesus é tão pobre a ponto de que não possa doar nada. Você sempre, se é a igreja de Jesus, vai ter alguma coisa para você fazer. Você vai ter oportunidade para demonstrar esta marca de Jesus Cristo na sua vida. O versículo 46 diz: e perseverando unânimes, unidos todos os dias aonde? No templo. Perseverando unânimes todos os dias. Quando tinha culto, o crente estava lá. Ah, mas o culto hoje é só de oração. Estava lá para orar. Orar que é bom. Cantar, cansa, irmão. Agora orar não cansa não. Porque a Bíblia não manda cantar sem cessar, manda. Mas orar manda. Jesus disse: orar para que não entreis em tentação. E Paulo diz: orai sem cessar. Cantar é bom, eu até gosto, mas eu gosto mais de orar. Porque para orar não é necessário estar no templo. Eu posso estar no templo, eu posso estar orando, eu posso estar no templo, posso não estar orando, mas posso estar na rua, na minha casa, trabalhando, onde estiver, e posso estar orando. Mas aqui nesse texto ele especifica a questão do lugar de reunião da igreja. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia junto com alegria. Marca da igreja não é tristeza, é alegria e singeleza, humildade de coração. Sabe o que é isso aqui, irmão? Humildade de coração é você não esbanjar absolutamente nada em cima de alguém que não tem a mesma condição de você. É ter tudo em comum. É nessa hora aqui que a gente aprende que para Deus realmente não há acepção de pessoas. Você pode ser general, capitão do mar, seja lá o que for, é lá onde você é. Mas quando você adentra o portão da casa de Deus, está entrando o servo, está entrando o crente, está entrando aquele que deseja servir ao Senhor com singeleza, com humildade de coração, louvando a Deus com a sua vida, com a sua atitude. Não é louvando a Deus simplesmente no cantar, no coral, no grupo de jazz, não. Louvando a Deus com as suas atitudes. Porque tem gente que, se for cantar, você corre de medo. Não vai louvar a Deus, não? Louva com as suas atitudes, com a sua forma de viver, e caindo na graça de todo o povo, sendo cordial. Aonde passa, deixa amizade. Não é soberbo, não se julga melhor do que os outros, mesmo as outras pessoas não sendo da sua mesma prática religiosa, não se julga melhor do que os outros. Aí você vai ganhando a amizade e vai pregando o evangelho de Jesus com a sua vida. Porque tem muita gente pensando que só prega se falar. Não, prega-se primeiro com a vida. Eu lembro-me, quando eu trabalhava no metrô, que estava para chegar um funcionário e alguém chegou para mim e disse: irmão, vai vir um camarada aí que tu não vai bater com ele, não. Eu disse: por quê? Ele vai me botar para fora? Ele é mais importante do que eu? Ele vai trabalhar numa redoma de vidro? Não, porque ele é macumbeiro. Eu digo: poxa, é só isso? Só isso? Deixa ele vir, rapaz. E lá às tantas o camarada chegou, desceu no aeroporto, chegou na empresa, se apresentou. Irmão, faltava dedo para anel e pescoço para corrente, cheio de patuá, figa, chifres, tudo de cabeça para baixo, estrela de Salomão, não sei o quê.
Rapaz, o trabalho está carregado. Seja bem-vindo à empresa. É meu papel. Daqui a pouco eu vou levar lá na oficina em Cavaleiro. Mas enquanto não, tu fica por aí. Ficou por ali algumas horas. Depois ficou alguns dias trabalhando na Central de Recife, na Estação Central. Irmãos, de tudo quanto eu solicitava para aquele camarada fazer, ele fazia. E um dia eu fiz uma coisa de propósito, para ver se esse cara reclama. Naquele tempo que água mineral só comprava naquela garrafão de vidro, pesado. Eu pedi para ele comprar depois da estação do trem a pé. E eu ia comprar. Aí eu pedi para ele ir. Ele botou o garrafão nas costas, foi, subiu as escadarias, foi lá, comprou, voltou todas as escadarias, me entregou, me entregou dinheiro, trocou nota. Ele disse: se precisar de mais alguma coisa, pode me chamar. Enquanto o outro, quando eu entrei no sanitário da empresa, que eu ia sair, pensava em ir no sanitário. Quando eu entro, o cara está sentado, meia hora antes de largar. Que é isso, irmão? Irmão, que é isso, irmão? Vai fazer a minha horinha para sair, pô, você sai daqui, você está roubando o patrão. Sai, volta para o trabalho. O irmão. Agora todo irmão que é assim, não é não, viu? Não é assim que todo irmão é. Mas tem alguns que gostam de tirar vantagem, sabe? Eu sou filho de Deus, eu sou cabeça, não cauda. Aí quer tirar vantagem. Não, irmão. Você tem que estar louvando a Deus com as suas atitudes. A Bíblia diz que nós devemos servir bem aos nossos senhores. E se o teu senhor, o dono da empresa que trabalha, for crente, aí pode ter servir melhor ainda. Como é que você vai cair na graça? Como é que você vai galgar confiança? Tu vai entrar zelador e vai morrer zelador, é? Não, tenta ser agradável para que a coisa frutifique na tua vida, nas nossas vidas, caindo na graça de todo o povo. Tinha tudo em comum. Tinha as marcas do Evangelho, as marcas de Jesus. Agora, irmãos, depois disso, não tinha outra coisa a fazer, não. Pelo testemunho dos outros, pelo testemunho dos crentes. Aí o texto diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles vinham porque viam. Eles não vinham porque viam, porque ouviam. Eles vinham porque via para depois ouvir. E quando o apelo era lançado, então era agregado na igreja aqueles que se haviam de salvar, porque eles simplesmente estavam agora ouvindo, depois que viram as marcas de Jesus nos dias da igreja primitiva. Que nós, irmãos, tenhamos essas marcas, as marcas que foram imprimidas na igreja de Jesus lá no Calvário, e que o desdobramento dessas marcas tem todas essas qualidades que nós destacamos nessa noite. Então que nós continuemos sendo igreja de Jesus, defendendo a bandeira do Evangelho, mostrando a este mundo quem é realmente a diferença, com as nossas atitudes, com a palavra de Deus na nossa vida, para que o nome do Senhor seja mais e mais glorificado. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Meus irmãos, se há alguém não crente nessa noite aqui, tem, só para reconhecer, tem? Tem uma vida ali, né? Você está nos visitando. Jesus está lhe vendo, viu? Não se esconda de mim, não. De mim você pode até se esconder um pouquinho aí atrás da irmã, mas de Jesus não. Não é? Se você desejar entregar sua vida para Jesus, Ele quer lhe receber hoje. Né? Então é a sua noite. Não é verdade? Ela é filha da irmã Quitéria, né? Não é isso? Ela está sempre acompanhando a irmã Quitéria aqui na igreja. É hoje a sua noite? Ainda não? Oh, Jesus amado, eu estou orando para que essa noite aconteça, viu? Para que essa oportunidade seja aproveitada. A Bíblia diz: se hoje ouvindes a minha voz, não endureçais os vossos corações, o Senhor falando, não é? Então Deus está falando no teu coração, não endureça o coração não, receba Jesus como Salvador na sua vida, não é? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que
quiser te dar outra oportunidade, eu creio assim, né? Irmãos, a diretoria da igreja não vai ser empossada hoje, certo? Nós vamos ter que fazer alguns ajustes, né? Obrigado. Velho é assim. Tem que ter uma pessoa nova junto para ir interpretando, falando pela mim, que eu acabo interpretando. Fazer alguns ajustes, né? Então, na próxima ceia, no culto de ceia, então, nós daremos posse à diretoria da igreja. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a todos os presentes. Os irmãos que vieram de Maranguape 1, né? Deus abençoe vocês. Já que você vai estar já encerrando o culto aqui, orando, né? Os irmãos da minha igreja de origem, Bibiri, que eu liguei ontem de noite e pedi, ontem tardezinha, pedi para o irmão Assis avisar, né? Que haveria essa festa aqui. E está aí um grupo relativamente bom para quem foi avisado ontem, né? Enquanto outros daqui da igreja foi avisado há muito tempo, não vieram. Então fazer o quê? É agradecer porque vocês lembram de mim, né? E me tem essa consideração de quem nasceu no berço lá da igreja de Bibiri, né? E eu me sinto muito bem com vocês aqui, e quando eu vou lá também eu me sinto em casa. Não é verdade? Os irmãos daqui não ficam com ciúme não, mas é a minha igreja de origem, né? Não é verdade? É a minha igreja de origem. É onde eu cresci, onde Deus me chamou para o ministério, onde eu tive experiência, né? As outras igrejas que eu trabalho com elas vieram depois, são agregadas à minha história. Mas as nossas origens a gente não esquece. Esquece? Hã? Não esquece, não é? Então eu tenho essa eterna gratidão à nossa igreja de Bibiri pelo trato que tiveram comigo, né? E ainda tem. E quando eu vou lá me recebe muito bem, graças a Deus. Se não me receber bem, eu reclamo, como faço em qualquer igreja da missão. Se não me receber bem, né, Diabo? A missão Batista Canaã, onde você ser membro congregado, seja pastor, diácono, onde você chegar, você vai receber bem. A gente recebe bem de outras igrejas, e da nossa nós temos que receber bem, né? Então eu me sinto bem onde eu chegar dentro da missão, para a glória de Jesus, né? Vamos nos colocar de pé. Agradecemos aos outros que estão conosco, a feira da irmã está ali, Deus abençoe. A Assembleia de Deus em Camaragibe, não é isso? Deus abençoe. Os irmãos, orem porque nós estamos com uma saúde muito boa, né? Mas quem está bom nesse tempo agora, hein? Comida nenhuma presta. As comidas tudo cheias tudo quanto não presta, é agrotóxico, tudo. Por melhorzinho que você compra um limão, vem preto, é agrotóxico. Então, né? Mas a gente tem que continuar andando no caminho. Eu tenho que ir a Petrolina, irmão. Disse que lá está frio. Chega a estar arrepiando, está de suar o solado do sapato. Caruaru está quente, veio dar hoje. Petrolina, irmão, está de cair o couro de tão quente. Eu tenho que ir lá em Caprobó e em Petrolina. Então os irmãos orem, porque o negócio não é fácil. Mas a gente vai em nome de Jesus. Aí com a oração da igreja, não tem para onde. A gente chega, vai e volta. Amém? Então que os irmãos continuem orando por nós, pelos nossos pastores, nossos diáconos, auxiliares, pelas nossas igrejas, né? Para que o Senhor desperte temor, dedicação, mais e mais dos membros congregados para estarmos juntos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Diácono de Deus estará orando e encerrando isso. Também desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Agradecer a Deus por essa festa, né? Por esse aniversário em que a igreja está completando mais um ano de vida. Eu também faço parte dessa festa. Eu tive o privilégio de ser batizado aqui nessa igreja, esse batistério aqui atrás, né? Então, estou muito feliz também de participar desta grande festa e louvar a Deus, né, pela vida daqueles que dirigem, né? Todo o ministério, nosso diácono, Zé Correia, todos que passaram aqui, o pastor falou, nosso pastor local, comissão, todas as organizações, que Deus abençoe ricamente. Sempre a felicidade está com os irmãos. Quem mais precisa de oração? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de toda a glória, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, Pai, pelo que tu és.
pelo que o Senhor tem proporcionado, Senhor, a vida na tua igreja, Senhor. Meu Deus, muito obrigado pela existência dessa porta, Senhor, que o Senhor abriu há tantos anos atrás, e que desta porta, Senhor, vieram tantas outras, ó Pai. Tantas pessoas, Pai, foram e estão sendo e serão abençoadas, Pai, através desta porta que o Senhor abriu, Pai. Curas divinas, Senhor, porta de emprego, ó Pai querido, salvação, tantos milagres, Senhor, tantas histórias, Pai, para ser contada aqui, Senhor, a partir desta porta que o Senhor abriu. Meu Deus, muito obrigado pelas vidas, Pai, que passaram por aqui, que já não estão mais no nosso meio, mas, Senhor, tiveram uma grande colaboração, participação, Senhor, no ministério desta igreja. Ó Pai, aqueles que estão trabalhando, Pai, que o Senhor possa abençoar, aqueles que vão assumir a nova diretoria, que o Senhor possa estender tuas mãos, fortificar, ajudar, Senhor, para que eles possam firmes, Senhor, continuar fazendo a tua obra para a glória do teu nome. Abençoa teu servo, pastor Torquato, Senhor, teu servo que está completando também mais um ano de ministério, qual o Senhor tem chamado, tem ungido, tem, Senhor, levantado, para que ele possa fazer a tua obra. Continua ajudando, dá saúde ao teu filho, Senhor. Ó Deus, dá, Senhor, mais unção a cada dia ao teu filho, Pai, que ele possa estar sempre pronto, Pai, para fazer a tua obra, Senhor, como sempre esteve. Que o Senhor possa ajudá-lo nas suas dificuldades, Senhor, aquilo que ele precisa. Abençoe sua família, suas filhas, seus netos, Senhor, sua esposa, toda a sua casa. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Abençoe cada um que aqui chegou nesta noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Deixa a tua paz em cada coração, porque nós te oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos agora e para sempre. Amém. Nossa divisa, irmãos, Cristo, a única esperança. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, nos leve em paz aos nossos lares.